É Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. À medida que eu for lendo, eu vou meditando com vocês. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas que ele fala aqui é os heróis da fé, toda aquela multidão de pessoas que ele tinha acabado de descrever aqui no capítulo 11, que foram pessoas que tiveram fé, que perseveraram em seguir a Deus. São a nuvem de testemunhas, né? Que nos rodeiam, embora numa realidade espiritual. E aí ele continua dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, como nós vemos aqui, ele está falando de perseverança. Nesse texto aqui, ele vai dar uma exortação aos irmãos a respeito de perseverar na fé, de continuar firme servindo ao Senhor na presença de Deus. E essa questão da perseverança é importante porque é uma coisa que muitas pessoas hoje têm dificuldade de fazer. Num início de ano como esse, que a gente está no dia 8 de janeiro, geralmente as pessoas fazem planos de viver um ano diferente, de ser diferente, de fazer muitas coisas, fazem muitos projetos, muitos sonhos. Geralmente todo início de ano é assim. E muitas vezes, quando chega no final do ano, a pessoa olha para trás, ela percebe que muitas daquelas coisas que ela pensou em realizar, em viver, ela acabou deixando de lado, esquecido. Colocou os seus sonhos numa gaveta, esqueceu dos planos que tinha feito, daquilo que ela colocou diante de Deus como um projeto para a sua vida que ela queria fazer, para agradar o Senhor, para viver de uma maneira diferente. Acaba esquecendo de cuidar do seu corpo, da sua saúde, do seu espírito e abandona os planos e não consegue perseverar. Perseverar é algo naturalmente difícil. Começar é uma das coisas mais fáceis do mundo, é começar. Qualquer pessoa pode começar alguma coisa. É só você dizer: eu vou começar aqui algo. Eu vou fazer isso para Deus. Eu vou ser assim. E aí naquele momento, naquele dia, você começa aquele plano, aquilo que você colocou no seu coração de fazer. Começa com muita empolgação, começa muito feliz. Mas à medida que o tempo vai passando e as dificuldades vão surgindo, a gente tem uma tendência de enfraquecer, de desistir, de se cansar, de desanimar. E a gente acaba colocando de lado as coisas que a gente iniciou com tanta empolgação e não persevera. Então, o ser humano ele tem essa dificuldade, normalmente. E essa questão da perseverança, a gente vai ver aqui, que é algo fundamental na fé. Falando agora especificamente da salvação, da vida cristã, da vida com Deus, para que a gente possa receber a vida eterna, morar no céu com Deus, com Jesus para sempre, a questão da perseverança é fundamental. É algo muito importante da gente refletir na nossa vida. Será que a gente tem perseverado ou não tem perseverado? Será que a gente tem desistido de muitas coisas na nossa vida com Deus e está com a nossa fé fraquejando, andando com dificuldade, desanimado? Porque isso acontece com muita gente. É muito fácil você levantar a mão num culto, ir lá na frente e dizer que quer aceitar Jesus. Isso é relativamente fácil. Agora, você continuar firme naquela decisão que você tomou naquele dia de seguir a Cristo, durante todos os dias da sua vida, não importa a dificuldade que apareça, não importa o problema, não importa a luta, nem o sofrimento, nem a dor, você continuar firme, seguindo ao Senhor, atravessando todos os problemas, vales, desertos e lutas e continuando firme, fervoroso, avivado, seguindo ao Senhor, perseverando em servi-lo. Isso sim é difícil. É difícil. Como Jesus conta na parábola do semeador, tem muitos que recebem a palavra com alegria. Ficam alegres quando ouvem o Evangelho, têm vontade de seguir a Deus, mas não têm raiz em si mesmos.
é aquela semente que nasce entre as pedras e aquela outra que nasce entre os espinhos. A que nasce entre as pedras não tem raiz, a que nasce entre os espinhos logo é sufocada. E então muita gente é assim, não consegue perseverar. E Jesus disse uma coisa lá no Evangelho de Mateus, que é muito importante. Ele disse assim, que nos últimos dias o amor de quase todos, ele disse, quase todos, esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente vê que a salvação não é só para quem começa. Na verdade, não é para quem começa bem. A salvação é para quem termina a carreira bem. É para quem persevera até o fim. Para quem vai até o último dia da sua vida seguindo ao Senhor. Porque, embora quase todos deixem o amor esfriar do seu coração, os que vão ser salvos são aqueles que perseverarem, ou seja, que continuarem com amor no coração, servindo a Deus. Então, esse texto aqui fala de perseverança. E perseverança, como a gente falou até agora, é algo difícil. Eu posso ver, assim, na minha caminhada com Cristo, nesses 16 anos que eu tenho servindo ao Senhor, que eu já vi muita gente, provavelmente vocês já devem ter visto também, muitas pessoas que começam tão bem, começam tão fervorosas, dizendo que amam a Jesus, que querem andar com Ele, que estão entregando a vida a Ele. E com o passar do tempo, as pessoas desistem, as pessoas se esfriam na fé, abandonam a Jesus, não têm mais prazer em buscá-lo, em estar na sua presença, em servi-lo. Ficam como que mortas espiritualmente de novo, a sua fé esfria, perdem a comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Não são mais nem sombra do que já foram um dia. O primeiro amor já esfriou há muito tempo. Eu já conheci muitas pessoas assim. Já vi muitas pessoas começarem muito bem e hoje estão até no mundo, dominadas pelo mundo, caídas no pecado, vivendo novamente como viviam antes, escravizadas pelo pecado, com a vida sendo destruída por Satanás. Muitas não têm mais prazer em buscar a Deus, muitos não querem mais saber de frequentar igreja nenhuma, de se congregar com ninguém, querem simplesmente viver a sua vida do jeito que bem entendem, não se importam mais em agradar a Deus ou não, estão frios na fé. Já vi muitas pessoas dessa maneira, que eram fervorosos, eram avivados, até pessoas que pregavam, pessoas que evangelizavam, pessoas que tinham vontade de levar o nome de Jesus a muita gente, pessoas que eram pastores, que eram presbíteros, diáconos, e hoje em dia caíram e estão vivendo como se nunca tivessem conhecido Jesus. Muitos são assim, porque perseverar é difícil. E ele falou aqui nesse versículo 1, ele diz no final, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele compara a vida cristã com uma carreira, ou seja, com uma corrida. Ele está aqui tendo em mente realmente aquelas competições que existiam na Grécia Antiga, onde as pessoas corriam uma corrida e o objetivo era chegar até o fim para poder ganhar o prêmio, para poder ganhar a recompensa. Ele está comparando isso aqui com a vida cristã, tendo a vida cristã como uma corrida, que é algo que você começa e que você tem que continuar naquela corrida. Como numa maratona, quem vai ganhar o prêmio na maratona? É quem começa ou quem termina? Quem termina. Muitas pessoas começam uma maratona, mas não aguentam correr 42 quilômetros. No meio do caminho elas desistem. Só quem chega até o final ganha o prêmio, ganha a recompensa. E ele está usando isso como ilustração para a vida cristã, porque na vida cristã é assim, você começa, mas você tem que seguir, continuar naquela carreira, como ele diz aqui, corramos com perseverança. Você vai na vida cristã correndo firme. Perseverar é você continuar firme, constante naquele propósito de seguir a Cristo. É uma carreira que você iniciou. Não é algo que você começa e acaba no dia que você levanta a mão e diz que aceita Jesus. Tem muita gente que pensa isso. Eu levantei a mão.
aceitei Jesus, pronto, agora eu estou salvo, agora o céu já está garantido. Realmente naquele momento ali, você foi salvo, você foi alcançado por Cristo. Mas, se você não continuar vivendo uma vida de arrependimento, de busca pela presença de Deus, por santificação, mortificando a sua carne, procurando viver como um cristão, você vai voltar ao mesmo estado que você estava antes. Você tem que começar naquele dia, e ali é só o ponto de partida, para você continuar durante toda a sua vida seguindo a Cristo até o final. Então, é uma carreira, é uma corrida que a gente tem que correr com perseverança. Só que ele coloca aqui antes assim, que a gente deve se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Por que ele fala isso aqui antes? Porque para você correr uma corrida, você tem que estar em condições de correr bem para poder terminar. Imagine, por exemplo, você correr uma maratona levando uns 20 quilos nas costas, levando um peso, como ele se refere aqui a peso. Vamos pegar primeiro essa questão do peso. Como é que você vai conseguir correr bem a sua corrida levando um peso enorme nas costas? Você pode até aguentar durante 1 quilômetro, durante 2, durante 3, mas à medida que você vai correndo, aquele peso que no início era até suportável, ele vai se tornando cada vez pior. Experimente você pegar um saco de 20 quilos e sair andando com ele. Você consegue levar. Você pode até achar que isso aqui é maneiro, eu consigo levar por um tempo. Mas depois de alguns minutos, você vai estar sentindo uma dor insuportável nos braços. Você não vai sentir mais nem os seus braços, você não vai aguentar mais levar aquele peso. A caminhada se torna insuportável. Assim tem sido a vida de muitos cristãos. Isso aqui é uma das coisas muito importantes que ele fala, que a gente deve se desembaraçar de todo o peso, ou seja, tirar da nossa vida todo tipo de carga que está nos atrapalhando de seguir a Cristo, que está nos levando a desanimar, a ter vontade de desistir, de entregar os pontos, de não continuar mais. E o que seria esse peso? O que seria essa coisa que atrapalha a vida de tantas pessoas, de tantos cristãos, que se torna insuportável ao ponto da pessoa pensar em desistir? Porque quando você está levando um peso, a sua vontade é desistir, porque você começa a sentir dor, você se sente fraco, você se sente mal, para continuar é difícil. Então eu colocaria como exemplo alguns fardos, alguns pesos que as pessoas levam, para a gente compreender aqui. Pesos tais como ansiedade, ansiedades profundas no coração, preocupações com a vida, medos, depressão, traumas, temores, pavores, angústias, síndromes do pânico, coisas do tipo assim, fardos emocionais que as pessoas levam na sua vida, que tem sido um peso para elas. Irmãos, é interessante, se a gente for parar para analisar quantas pessoas na vida cristã hoje estão correndo com tanta dificuldade, já pensando em entregar os pontos, em desistir, porque estão carregando um fardo que não era para elas carregarem. Estão carregando um peso que não era para elas carregarem. O que foi que Jesus disse em Mateus 11:28? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o meu peso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele conclui dizendo assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o fardo que Jesus tem para colocar sobre nós é leve. Que fardo é esse? É a sua vida, é a sua bênção, é a sua paz, a sua alegria, a comunhão com Ele, a presença do Espírito transformando o nosso coração, nos ajudando a caminhar. É a vida abundante de Deus. É o fardo leve, que na verdade não pesa, pelo contrário, nos traz prazer, alegria, vontade de continuar. Só que infelizmente muitos cristãos cometem o erro de não receber o fardo de Jesus e carregar o seu próprio fardo pesado, dia após dia.
Quando Jesus disse, entregue para mim os seus fardos, deixe eu levar, e eu quero entregar o meu fardo para vocês. Mas muitas pessoas estão levando os seus pesos, as suas angústias, seus medos, suas preocupações diariamente. Quantas pessoas não vivem hoje uma vida doente emocionalmente, vivem uma vida preocupadas, angustiadas com os problemas da vida diária, cheias de medos, cheios de preocupações, cheios de temores. Pessoas que, mesmo cristãos, estão vivendo em depressão, vivem uma vida triste, vivem uma vida sem alegria, sem paz, carregando um peso enorme, uma vida triste, uma vida derrotada, porque simplesmente elas não buscam a Cristo, não buscam a Jesus para ter comunhão com Ele, para receber do seu fardo leve, da sua paz, da sua alegria. Estão levando o seu peso, o seu fardo pesado diariamente. E estão a ponto de não aguentar mais. Estão a ponto de desistirem. Porque, irmãos, você levar o seu próprio peso das lutas, da vida, dos sofrimentos, você carregar sozinho e ficar cheio de ansiedades, preocupações e medos e angústias, isso destrói a alma de qualquer um. Isso destrói a vida de qualquer pessoa. Deus não nos fez para a gente viver assim. Nós precisamos entregar a Ele todas as nossas ansiedades, como Ele diz lá em 1 Pedro, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então Deus quer que a gente lance sobre Ele nossos problemas, nossas cargas, nosso peso. Sabe, a vontade dEle é que a gente chegue todo dia na Sua presença e se derrame diante dEle. Abra o coração e diga, Jesus, eu estou sofrendo, não estou aguentando, isso aqui está me atormentando, eu preciso que o Senhor tire essa carga de mim, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor tire esse sentimento do meu coração, essa tristeza, essa amargura, essa dor, eu não consigo andar. E aí a gente vai ver um grande milagre acontecer quando a gente faz isso. O Senhor vem e tira essa carga de nós, tira esse peso, e aí a gente se sente leve, como uma pluma, para continuar na carreira de uma maneira melhor, de uma maneira mais tranquila, em paz, para poder continuar firme. Mas infelizmente muitos cristãos teimam em levar seus pesos e as suas cargas ao ponto da vida cristã se tornar insuportável. E aí o que é que elas fazem? Em vez delas correrem para Jesus, para entregar os fardos, para pedir ajuda para Ele, para pedir socorro, elas desistem de caminhar. Elas abandonam Jesus, elas deixam de buscar a Jesus, elas deixam de se congregar, deixam de buscar a Deus, deixam de fazer a vontade de Deus e pensam assim, eu não consigo viver diferente não, eu vou desistir, eu vou viver a minha vida do jeito que der e eu não consigo mais, eu vou deixar para lá, essa vida cristã não dá certo. Muita gente prefere tomar essa decisão de desistir. E é a pior decisão que se pode tomar. Porque, como ele diz aqui, a gente tem que perseverar. Só que para perseverar, você tem que pegar o peso e colocar sobre Cristo, para aliviar a sua carga, para você continuar andando. Então ele continua dizendo agora, a respeito do pecado, que tenazmente nos assedia. Ele diz também, desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, uma realidade da vida que às vezes as pessoas não se dão conta é que o pecado, ele vai nos assediar todos os dias da nossa vida. E de maneira tenaz, como diz aqui, ou seja, de uma maneira insistente, de uma maneira forte. As pessoas às vezes pensam que depois que você se converte, você não tem mais nem pecado. Você se torna um santo sem pecado, você não vai nem errar mais, não vai ter dificuldade nenhuma com relação a pecado. Mas, irmãos, quando a gente se converte, nós somos realmente regenerados, transformados por Cristo numa nova criatura, e o pecado, ele não reina mais em nós, mas ele continua lá no nosso coração, escondido. A maldade natural do ser humano, ela ainda continua dentro de nós. Nós só vamos nos tornar perfeitos, totalmente santificados, transformados por completo, no dia que Jesus voltar
que ele arrebatar a sua igreja, e aí sim a gente vai receber um corpo glorificado, incorruptível, sem pecado, como o de Jesus. Mas por enquanto, a gente ainda tem uma natureza caída. O pecado ainda está dentro de nós, doido para ter um espaço. A nossa carne está louca para crescer, para prevalecer sobre nós. E embora o Espírito Santo esteja habitando dentro de nós, se a gente não tomar cuidado, o pecado que tenazmente nos assedia, ele vai nos embaraçar. O que é embaraçar? É fazer a pessoa ficar presa num laço, como que amarrada. Então, a nossa carne, ela vai estar sempre se levantando contra nós. Como Paulo ensina lá em Gálatas capítulo 5, o espírito e a carne, eles estão constantemente lutando entre si, querendo que a gente faça a vontade deles. O espírito quer que a gente faça a vontade de Deus e a carne quer que a gente faça a vontade da nossa natureza, que ainda é caída, embora a gente tenha sido regenerado. Então, se a gente não tiver cuidado com o pecado ele vai ganhar força. O pecado ele vai crescer, ele vai ganhar espaço e ele vai destruir as nossas vidas. O pecado é como um inimigo silencioso. Ele vai começando bem aos poucos, sorrateiramente. E à medida que ele vai encontrando espaço e a gente vai aceitando no coração e vai dizendo coisas do tipo assim, isso aqui é besteira, Deus não vai se importar com isso aqui, isso é uma coisa simples. Ele vai encontrando espaço e ele vai, com as suas raízes, criando ramificações no nosso coração e ele vai nos embaraçando, ele vai crescendo como uma erva daninha. Se a gente não arranca aquilo com a ajuda de Deus, o pecado ele vai crescendo, ele vai tomando conta, ele vai nos engodando, vai nos levando para longe de Deus, ele vai fazendo a gente ter uma vida derrotada. E o Espírito Santo ele vai se entristecendo no nosso coração. Como a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? Dando lugar ao pecado. Então o pecado ele vai crescendo e ele vai nos dominando se a gente deixar. Então ele é um dos fortes inimigos para impedir da gente correr essa carreira com perseverança. Porque se a gente é envolvido pelo pecado, o que acontece? A gente entristece a Deus, se afasta de Deus, e aí quanto mais a gente se afasta de Deus, mais o diabo consegue espaço para nos atacar, nos fazer cair em tentações, nos fazer cair em outros pecados, e a gente vai se afastando cada vez mais, é como uma bola de neve. Se você deixar, ela vai crescendo, 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 e vai levando você para a destruição, até que pode chegar um ponto de você apostatar da fé, da pessoa dizer, eu não quero mais Jesus, eu quero agora viver no pecado, eu quero viver para os prazeres do mundo, eu quero fazer aquilo que me agrada. Mas aquilo não acontece de uma hora para outra. É algo que vai crescendo, crescendo, crescendo. O pecado, irmãos, é uma coisa que a gente tem que odiar. Porque Deus, ele odeia o pecado. A gente tem que odiar o pecado também. É algo que a gente tem que abominar. Toda vez que ele ameaçar as nossas vidas, a gente tem que cortar ele na hora. Se pecar, pedir perdão a Deus, se arrepender e dizer, Senhor, me ajuda, eu quero ser diferente. Na hora, não deixar nem para depois. Não aceitar ele como normal, porque se a gente aceita, ele vai nos embaraçando. E isso é um dos maiores destruidores da vida de cristãos. É a pessoa dar espaço para o pecado, ser envolvida pelo pecado, e aí ele volta a viver na sua vida antiga. Então essas coisas nos impedem de perseverar. Perseverar, irmãos, é seguir firme e constante, de forma disciplinada, todos os dias. Se a gente parar de lutar, a gente é derrotado. Essa palavra perseverar, ela significa isso. Perseverar é você seguir firme e constante. Sabe, é você permanecer inabalável naquela situação de cristão. Você não deixar que nada te tire do caminho. É como diz na palavra, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido. Mas quem é que não é atingido? É aquele que está debaixo das asas de Deus, que se acampa à sombra do Onipotente, que descansa debaixo das suas asas, ou seja, aquele que está perseverando. Perseverar é você continuar firme, constante, inabalável, seguindo a Cristo, não importa o que aconteça. Você tem uma disciplina de você estar seguindo ao Senhor sempre. Irmãos, é interessante, isso aqui é uma coisa importante da gente entender. A gente pensa, às vezes, que ser cristão é algo natural, que você consegue naturalmente ser cristão, que você não precisa se disciplinar muito a estar buscando a Deus, se consagrando, orando, lendo a Bíblia, até mesmo jejuando, servindo. Tem gente que acha que essas coisas é besteira, que para você ser cristão você não precisa fazer isso. Você já aceitou Jesus, Jesus agora mora dentro de você, pronto, tá tudo bem. Você com certeza vai continuar firme todos os dias da sua vida e vai para o céu. Isso é um dos maiores enganos que Satanás coloca no coração das pessoas, porque ninguém consegue perseverar dessa maneira, continuando numa atitude assim passiva, parada, sem buscar a Deus. A nossa inclinação natural é para o pecado, é para a carne. Imagine que você está assim num rio. Quando você está num rio, boiando ali na correnteza, você é levado no sentido da correnteza. Você vai descendo o rio abaixo. Na vida cristã, a correnteza que leva rio abaixo é o pecado. Para você poder continuar seguindo o rio acima, você precisa fazer o quê? Você precisa estar num barco, você precisa ter alguma coisa que te leve rio acima, senão você vai descendo. Na vida cristã é assim. Se você parar de buscar a Deus, se a gente parar de se consagrar ao Senhor, nós não continuamos no mesmo estado que a gente estava. Isso é um dos maiores enganos. As pessoas pensam que vai continuar tudo bem. Não vai. A intimidade que você adquiriu no dia de ontem, a unção que Deus derramou sobre você ontem, o quanto você buscou e Deus te visitou, vale para aquele dia. Cada dia que a gente acorda, nós precisamos continuar buscando mais. Precisamos continuar buscando mais de Deus, mais intimidade, mais comunhão, mais consagração. Porque se a gente parar, o que acontece? É o que eu tinha falado antes. O pecado, ele vem e toma de conta do nosso coração. A gente não continua do mesmo jeito, porque a nossa inclinação natural é para o pecado. Se a gente para de buscar a Deus, o pecado vem, nos domina e o diabo nos derruba. Todos os dias que a gente acorda, irmãos, a gente tem que compreender isso. A gente está acordando para uma guerra, para uma batalha contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Nenhum dia da nossa vida vai ser um dia sem luta, sem guerra. Todos os dias. Não tem como a gente fugir disso. É como um lutador que entra no ringue. Não tem como ele... Imagine um lutador que ele está lá para lutar e ele entrou no ringue. Na hora que ele entra no ringue, não tem como ele fugir da luta. Ou ele luta, ou o outro lutador vem para bater nele e ele vai apanhar até não aguentar mais. Na vida cristã é desse jeito. A gente está no ringue para lutar contra o inimigo, para lutar contra o pecado, para lutar contra esse sistema que quer nos envolver. Se a gente não lutar, isso é perseverar. Se a gente não perseverar nessa luta, o diabo vai continuar lutando para nos destruir. O pecado vai continuar tentando tomar conta de nós. O mundo vai tentar nos envolver. Eles não vão desistir. Eles não vão parar. Eles não vão dizer assim, tudo bem, eu vou deixar você quieto aí, você já está na presença de Deus. Não, meus irmãos, o diabo, enquanto a gente estiver vivo aqui, ele vai lutar todos os dias da nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Porque um dos maiores prazeres dele é tirar um cristão da presença de Deus. E o pecado vai continuar tenazmente nos assediando, batendo na nossa porta. Se a gente não lutar, se a gente não perseverar, se a gente não tomar a atitude de dizer para si mesmo, eu vou me disciplinar a buscar a Deus,
eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou ter uma vida de comunhão com Ele, eu vou me fortalecer com Deus, eu vou andar com Ele, eu vou adorar, eu vou servir, eu vou fazer a vontade do Senhor na minha vida, vou ser um servo de Deus, vou evangelizar, pregar, vou andar com Deus todo dia em consagração. Se a gente não tomar essa atitude todos os dias da nossa vida, a nossa derrota é certa. Infelizmente, irmãos, isso é uma grande verdade. Se a gente não se apegar a Deus, se a gente não se segurar no Senhor, a gente vai ser vencido pelo pecado e pelo diabo. Porque para poder você continuar firme com Deus, você precisa buscá-lo. No momento que a pessoa deixa de buscar, ela vai perdendo comunhão, ela vai perdendo intimidade, ela vai perdendo unção, ela vai esfriando, o espírito vai se entristecendo. E quanto mais você deixa de buscar, mais você vai esfriando, mais você vai enfraquecendo e as lutas vão ficando cada vez mais fortes, porque o inimigo é como se ele fosse crescendo e você diminuindo. Porque quando você deixa de se consagrar a Deus, o inimigo vai ganhando força e você vai perdendo. E aí se torna cada vez mais difícil perseverar. Então, quanto mais você luta e se consagra a Deus, mais forte você fica por causa da força de Deus em você. É por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam resistir no dia mau. Qual é o dia mau? É o dia que o diabo vem para nos derrubar, para nos destruir. Se a gente não estiver fortalecido em Deus, perseverando, disciplinado em servir, o diabo vem e consegue nos alcançar, consegue nos atingir, porque a gente vai estar fraco, debilitado, sem unção, sem comunhão com Deus, e a gente facilmente vai cair nas suas armadilhas. Então isso é perseverar, é seguir firme sempre. Vamos continuar aqui no texto. No versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. O grande segredo da vitória da corrida cristã é não tirar os olhos de Jesus. Se existe um segredo, se você quer saber o segredo para você vencer, não tire os olhos de Jesus nunca, por nada. Veja que ele diz aqui claramente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Mais na frente, ele diz assim no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Então, olhando firmemente, considerai atentamente, são atitudes que ele está mostrando que a gente deve ter para conseguir perseverar até o fim da nossa vida. Por que a gente deve fazer isso? Porque ele diz aqui, Jesus é o autor e consumador da fé. O que significa ser o autor e consumador da fé? Jesus é o originador da fé. A gente só passou a ter fé por causa de Jesus. A gente não acordou um belo dia e decidiu assim, eu vou ter fé em Jesus hoje. Não foi nós que decidimos buscar a Deus por conta própria. Foi Jesus que veio até nós, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, ele veio até nós e aí gerou fé no nosso coração através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então ele é o autor da fé. Foi ele quem gerou a fé em nós. E ele também é o consumador, ou seja, ele é aquele que nos leva a consumar a fé, ou seja, a fazer com que a gente chegue até o fim da caminhada cristã. Ele nos ajuda desde o início até o fim. Ele nos leva a começar a caminhada e é ele que nos sustenta durante toda a caminhada para a gente chegar até o fim. Sem ele, nada nós podemos fazer, como ele mesmo disse. Ele é que nos sustenta, ele é que nos dá força. É por isso que a gente tem que ser como aquele ramo que está na videira, ligado à videira, ligado a Jesus, para poder dar fruto, para poder continuar, porque se o ramo se desliga da videira, o ramo morre.
Porque sem a videira ele não é nada. Sem Jesus a gente não consegue perseverar, a gente não consegue permanecer firme, irmãos. Então o segredo da vitória na vida cristã, de você chegar até o final com Cristo, é você nunca na sua vida tirar os olhos dele, nenhum momento sequer. Sabe, não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que façam com você, não importa o que alguém faça com você, o que alguém diga, o que alguém trame contra a sua vida, não importa o que as pessoas digam, não importa os problemas que apareçam, não importa as dificuldades, você não pode nunca deixar de estar olhando para ele firmemente todos os dias da sua vida. Você tem que estar caminhando aqui, olhando para ele, ele é o nosso alvo. Olhando para ele o tempo todo, você vai sendo bombardeado de todo lado aqui de problemas, acusações, pessoas querendo lhe destruir, o inimigo, o pecado, tudo. É uma luta, irmãos. Nos bombardeando o tempo todo, mas você tem que olhar para ele e continuar correndo. Continuar correndo. É como numa competição esportiva. Imagine, por exemplo, um corredor que vai correr 100 metros rasos. Se ele for cometer o erro de ficar preocupado com os seus adversários, olhando para os lados, muito provavelmente ele não vai conseguir ganhar a corrida. Se você prestar atenção num corredor, ele fica concentrado na chegada, no alvo. Ele olha para o alvo, ele estabelece aquilo ali como a sua meta e ele parte correndo e ele continua firme, olhando para frente, ele não olha para os lados. Porque se ele olhar para os lados, ele se desconcentra, ele perde o foco e ele perde a corrida muitas vezes. Você tem que permanecer olhando para o alvo. Se a gente não olhar para Jesus, nós perdemos o foco. Infelizmente, essa exortação aqui é muito pertinente para nós, porque às vezes a gente esquece de fazer isso. É muito comum, no meio dos problemas, das dificuldades da vida, a gente ficar olhando para os problemas. É até um jargão assim evangélico, né? A gente dizer, não olhe para os problemas, olhe para Jesus. Mas infelizmente muita gente não consegue fazer isso. A pessoa só olha para a dificuldade, só olha para as lutas, só olha para as tristezas, para aquelas pessoas que querem fazer mal a ela, que querem lhe derrubar. Ela fica tão preocupada com tudo isso que ela é engolida por isso. Ela não consegue mais ter fé de olhar para o Senhor para continuar firme. Ela se desanima, ela se enfraquece, ela se entristece, ela sente vontade de entregar os pontos, de desistir. Chegar a um ponto que ela diz, eu não aguento mais. É muita dor, é muito problema, é muito sofrimento, eu não consigo. Mas por que não consegue? Porque a pessoa perdeu o foco. Ela perdeu o foco, ela não está olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você não vê mais a luta. Você vê a solução. Você vê aquele que pode te ajudar. Você vê aquele que pode te dar força. Então você vai dizer para si mesmo, olha, eu posso estar passando pelo que for, mas eu sei que eu tenho um Deus que pode me ajudar. Eu sei que Jesus vai me dar vitória nisso. Eu sei que eu vou continuar firme. Eu sei que Ele vai me ajudar. Ele vai me dar força. Esse problema eu sei que eu vou conseguir vencer. Deus vai resolver de alguma maneira que eu não sei como, mas Ele vai me ajudar. Deus está comigo, Deus está no controle da minha vida, eu tenho que continuar olhando para Ele. Se a gente não fizer isso, os problemas e os sofrimentos da vida são inimigos que vão nos destruir, vão acabar conosco. Então a gente precisa olhar firmemente para Ele. E aí o versículo continua dizendo assim, o qual, falando de Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha que lhe foi imposta, né? E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha que interessante. Ele nos dá aqui uma instrução baseada no exemplo de Cristo. Ele diz não apenas para a gente olhar para Jesus, mas para a gente olhar para o exemplo dele, como ele agiu.
E se a gente for olhar como ele agiu, é um modelo de como a gente deve agir. Diz aqui, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Embora fosse vergonhoso, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que é isso aqui? Jesus, ele contemplava uma alegria futura. Ele sabia que ele ia passar pela cruz, que ia ser um sofrimento enorme, carregar sobre si os pecados da humanidade, a ira de Deus ia estar sobre ele ali, ele sendo punido por causa do nosso pecado, mas ele sabia que isso era passageiro. Essa é a grande questão que a gente tem que atentar. Jesus, ele sabia que aquilo ali não era a realidade definitiva da sua vida. Ele sabia que aquilo ali era uma coisa que ele ia passar, mas que mais adiante ele ia ressuscitar, ele ia ser glorificado e ele ia sentar à destra da majestade, à destra do trono de Deus. Ele sabia que isso era a realidade da sua vida que ele ia viver. Então, em troca dessa alegria, ele suportou a cruz. Isso lhe deu força. Como homem, ele teve que suportar a cruz, aquele sofrimento. E o que lhe deu força? Saber que ele ia passar por aquilo, que ele ia vencer aquilo e que ele ia voltar para a glória e ia estar à destra do trono de Deus. Se ele não tivesse esse foco, com certeza seria muito mais difícil. Se ele tivesse uma visão de que a cruz ia acabar com ele, ia destruir a sua vida e que não tinha mais solução, ele ia sucumbir a isso. Infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas hoje. A gente está vivendo no mundo hoje, e como disse Jesus, nós temos muitas aflições. E às vezes a gente esquece que essas aflições são passageiras. Como Paulo disse, a nossa leve e momentânea, ou seja, passageira tribulação, produz em nós um eterno peso de glória. Então, essas tribulações são passageiras. Nós temos uma pátria nos céus que nos aguarda. Nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos uma promessa de que estaremos no céu para sempre com o Senhor, usufruindo de alegria, na sua presença, de comunhão, de uma vida abundante, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem luto, nem morte. Só adoração, alegria, consolo, paz, vida eterna, comunhão com Deus, com Cristo, com os irmãos para sempre, por toda a eternidade. Isso é o que nos aguarda, irmãos, na Jerusalém celestial. Esse é o nosso futuro, essa é a nossa realidade, a nossa pátria não é aqui. Então a gente aguarda a cidade santa, a cidade celestial, a nova realidade da nossa vida. E essa realidade é que vai durar para sempre. Mas às vezes o que acontece? A gente esquece, parece que esquece de tudo isso, coloca os olhos nessa realidade aqui difícil do mundo, de luta, perseguição, sofrimento, dor, e a gente deixa isso inundar o nosso coração, e deixa isso fazer a nossa vista escurecer. É como alguém que está no meio de uma tempestade e não percebe que além da tempestade o sol continua lá brilhando. Vai ter uma hora que o tempo vai abrir, a tempestade vai acabar e o sol vai brilhar de novo, a tempestade passa. Só que às vezes a gente olha para a vida aqui, está num momento de dor enorme e a gente pensa, meu Deus, eu não aguento essa luta. Eu vou desistir, eu vou entregar os pontos, é muito sofrimento, é muita dor, é muita dificuldade, é muita tentação, é difícil. Eu não aguento, eu vou desistir. Perde o foco da eternidade, deixa de olhar o além, deixa de olhar o futuro que está reservado para ela. Então, quando a gente perde esse foco, a gente deixa de seguir o exemplo de Jesus, que é olhar a realidade futura. E aí a gente acaba sendo engolido por essa realidade presente, que não é a nossa realidade definitiva. Isso é passageiro. Mas se a gente olhar para ela e agir como se ela fosse a nossa realidade, ela vai nos engolir sem dó nem piedade, vai nos destruir, vai acabar com a nossa fé, vai se tornar um gigante enorme que a gente não vai conseguir passar por ele, porque a gente vai estar sem fé, a gente vai estar sem fé de que isso vai passar e de que Deus vai nos ajudar. Então é por isso que Jesus, como diz aqui, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E aí ele diz até no final assim,
para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, qual é o propósito dessa exortação dele aqui? Para que a gente não se canse e a nossa alma desmaie. O que é a alma desmaiar e dizer, eu não aguento mais, vou entregar os pontos, vou desistir. Jesus, ele suportou a oposição dos pecadores contra ele. Nós muitas vezes vamos enfrentar isso também, a oposição das pessoas contra nós. Mas a gente precisa olhar a realidade que Deus tem reservada para nós. Só assim a gente vai conseguir perseverar até o fim. Para finalizar, irmãos, eu quero ler aqui, voltando um pouquinho, o livro de Hebreus, capítulo 10. No capítulo 10, volte só 2 capítulos, a partir do 35, diz outra coisa muito importante aqui, ó, Hebreus 10, 35. Para finalizar essa questão da perseverança. Ele diz assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Que confiança é essa? A confiança em Deus. Ela tem grande galardão. Então olha só o que ele diz. Não abandonem a confiança de vocês. Tem uma recompensa. Não esqueçam da recompensa, é o que eu acabei de falar. Os irmãos dessa igreja aqui, para quem essa carta foi escrita, nessa época, irmãos, eles estavam passando tribulações enormes que a gente nem imagina. Eram perseguições grandes, prisões, mortes, torturas. Como diz um pouco antes aqui, ó, eles enfrentaram grande luta e sofrimentos, fala no versículo 32, ora expostos como em espetáculo para o mundo, porque faziam mesmo espetáculo torturando os cristãos, tanto de opróbrio quanto de tribulações. No 34 diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, o que acontecia? As pessoas naquela época roubavam até mesmo os bens dos cristãos. Imagine alguém chegar na sua casa, porque você é cristão, roubar tudo que você tem, expulsar você da sua casa e dizer, sai daqui, você não tem direito de viver aqui, você não tem direito de ter nada. Vá-se embora. Atualmente estão fazendo isso com os cristãos na Síria. Expulsando as pessoas da sua casa, as pessoas saem sem nada. Pelo simples fato de serem cristãos. Isso acontecia nessa época. E aí qual é o conselho que ele dá? Não se preocupem com isso, porque vocês possuem algo, patrimônio superior e durável, ou seja, a vida eterna, as moradas celestiais. Podem tomar a sua morada aqui, mas a sua morada celestial, que Jesus disse que ia preparar lá o seu lugar, ninguém toma. Está lá garantido, Jesus já preparou para você. Então essa era a esperança dos cristãos. Essa tem que ser a nossa esperança sempre, olhar para a nossa recompensa. Pode a gente não conseguir no mundo aqui ter uma vida materialmente muito boa, pode a gente sofrer, pode a gente passar tribulações, sofrimentos, enfermidades, perseguições, seja o que for, mas a gente sabe que há uma recompensa muito melhor para nós na eternidade. Um dia todo esse sofrimento vai acabar e Deus vai nos levar a ter uma vida abundante e eterna. Se a gente não olhar para isso, se a gente não colocar os nossos olhos nisso, a gente vai deixar os problemas nos vencerem. E ele diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mais uma vez ele lembra da perseverança, para poder alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, dentro de pouco tempo. Se naquela época era pouco tempo, irmãos, imagina hoje. Hoje é menos tempo ainda, hoje é pouquíssimo tempo. Aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, Jesus está voltando. Jesus está às portas. O que ele está dizendo em outras palavras aqui? Meu irmão, aguente só mais um pouco. Aguente mais um pouquinho, porque Jesus já está vindo. Ele não vai tardar. Permaneça firme para que você possa alcançar a promessa. Aguente aí o tranco, a tribulação, a dor, a perseguição, o sofrimento. Porque quando ele vier, ele vem com a tua recompensa, ele vem com o teu galardão, com a tua coroa. Nós temos que seguir aquele conselho que diz lá em Apocalipse, não deixe que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, não deixe que ninguém roube a tua fé. Leve você a se afastar de Deus.
E aí ele termina dizendo assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é a mesma coisa de olhar firmemente para Jesus. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, em quem é que Deus tem prazer? É naquele que persevera. Aquele que retrocede, que volta atrás, não dá prazer a Deus, não dá alegria para Deus. Então, se você quer alegrar o coração de Deus, persevere, confiando nele. Porque aquele que retrocede, Deus não tem prazer. Porque essa pessoa que retrocede é como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu não te quero mais. Eu quero viver no pecado, quero viver no mundo. O que o Senhor tem não me alegra, não me satisfaz. Eu rejeito. Rejeito o sacrifício de Jesus, rejeito tudo que o Senhor me deu, não quero. Quero viver minha vida. Aquele que retrocede, ele está dizendo isso em outras palavras. Que tudo que Deus tem para ele e tudo que Deus fez não vale de nada. Que ele quer mesmo é viver no pecado, no mundo. Por isso que não dá prazer a Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então nós somos esses, não dos que retrocedem, mas dos que permanecem firmes até o fim. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude a guardar essa palavra no coração, que nesse início de ano a gente realmente persevere, continue firme. Muitos problemas virão, muitos sofrimentos, muitas lutas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, se animem. Eu venci o mundo, em outras palavras. Eu venci, eu garanti a vitória de vocês também. Então se animem, não importa o que aconteça, continue firme, porque no final vocês vão receber a recompensa de vocês. Então é isso que a gente precisa fazer para que a nossa vida cristã realmente seja uma bênção e a gente possa alcançar a glória eterna. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.